E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou tentar responder aqui três perguntas que são mais ou menos o mesmo tema, vamos dizer assim, tipo, dá para eu responder mais ou menos na sequência, né? Então, o Júlio César Batista Araújo perguntou aqui: fiz todo o processo quando chego na parte de cópia do antigo para o novo, aparece uma mensagem para formatar o cartão. Pode me ajudar? Essa pergunta aqui, ele fez referente a, se não me engano, a troca de cartão, quando você está trocando do velho para o novo, ou menor para o maior, né? Aí ele fala aqui que quando ele chega na parte de copiar do antigo para o novo, aparece uma mensagem para formatar o cartão. Essa mensagem, pessoal, eu tô aqui com... Cadê? Deixa eu pegar o cartãozinho. Eu tô aqui com um cartão e a Emunand é oculta. Eu não sei se eu vou responder a pergunta que você perguntou aí, porque o que eu entendi é que quando você vai passar, né, do velho para o novo, você coloca o novo no PC. No caso aqui eu estou colocando ele no PC, certo? E como ele tem uma Emunand criada, ele vai aparecer uma mensagem aqui, né, pedindo para formatar na hora que você coloca o cartão. No caso aqui, o meu não perguntou, mas a maioria das vezes quando eu coloco, ele pergunta. Meu cartão é de 128 GB, vocês podem ver que ele está o switch SD, tá? De 89 GB, mas ele é um cartãozinho de 128, tá? Ele tem 29 GB oculto. Como que eu vejo isso daqui? Se ele estiver pedindo para você formatar, dá uma conferida, coloca o cartãozinho que você está, né, que tá pedindo isso. Vem aqui em este computador, clica com direito, vem em gerenciar. Aí você vem aqui, ó, gerenciar dispositivos, não, gerenciar disco. Aqui em gerar disco você procura o seu cartão. Meu cartão é esse daqui, ó, disco 4. Então ele tem 89 que eu mostrei para vocês lá, com o nome Switch SD. E aqui é a minha Emunand de 29 GB. Quando o cartão está nessa situação aqui, ó, toda vez que você, ou na maioria das vezes que você plugar ele no PC, ele vai aparecer a janela pedindo para você formatar o cartão. É só clicar no X, como se fosse uma janela normal aqui, ó, você clica no X e normal, você vai continuar usando o seu cartãozinho. Aí você pega seus dados do antigo e cola dentro do seu cartãozinho, que seria nesse aqui, ó, certo? Espero que seja isso que a sua dúvida, né? Porque aqui fica aparecendo. É normal. Depois que você cria uma Emunand oculta, toda vez que você colocar o cartão no PC, realmente vai pedir para você formatar aí o cartão. Mas você clique no X, não formata não, senão você vai estragar a sua Emunand, tá? Nossa amiga aqui, Renata LPZ, perguntou aqui: meu Nintendo está sem atualizar há meses. Posso atualizar pelo CNX Pack Update que tem no meu Switch? Sim, você pode, tá? Tô perdida e nem sei onde clicar. Pode fazer um vídeo explicando por que você não costuma usar dessa forma e como eu clico caso use esse app do Switch e o que atualizo primeiro. Sobre como usar o aplicativo, atualizar pelo CNX Pack, eu vou mostrar mais para frente, tá? Eu vou responder isso daqui junto com a nossa amiga Ian. A Ian também quer saber, ó, ela perguntou aqui, explica como fazer isso usando o CNX Pack, né? Como fazer a atualização, ela perguntou em cima do vídeo de atualização, tá joia? E para responder aqui, por que eu não costumo usar essa forma de atualização? Porque eu particularmente, né, no meu ponto de vista, eu não acho o pacote não, desculpa, a Homebrew 100% segura, tá? No Face, aqui no Facebook,
tem um grupo, ó, deixa eu tentar subir aqui, o grupo chamado Nintendo Switch Hack e Homebrew Brasil. Pode entrar lá, o pessoal é muito gente boa, tá? Esse grupo aqui tem bastante coisas, né? O pessoal lá troca bastante ideias. E eu vi vários relatos aí de gente que atualizou pelo CNX Pack e teve problemas, certo? Teve vários problemas. Então, eu não recomendo assim fazer pelo CNX Pack. Eu, né, no meu ponto de vista, no particular, eu não gosto de fazer. Não me sinto 100% seguro, tá? E a própria Homebrew fala que você tem que aprender primeiro o método manual, você conhecer como funciona o método manual e depois utilizar a forma pela Homebrew, tá? Eu não estou criticando aqui a Homebrew, eu gosto muito dela, principalmente a parte de traduções, tá? A parte de traduções é muito boa, mods, quem usa mods, então tem várias coisas legais nessa Homebrew, tá? E a atualização é uma ideia muito boa, sabe? E funciona, entendeu? Só que ela não está ainda 100%, vamos dizer assim. Então eu não me sinto 100% seguro fazendo por ela. Eu prefiro fazer pelo método manual, tá? Eu vou mostrar para vocês no Switch. Então aqui no Switch, ó, vocês podem ver que quando aquelas mensagens que aparecem no início, ele fala aí, ó. Por favor, preste atenção aos seguintes pontos antes de usar esse Homebrew. Leia e entenda sobre como manualmente atualizar seu Switch. Ó, foi o que eu falei. Então, você primeiro tem que entender sobre como manualmente atualizar o seu Switch. Antes. Isto lhe ajudará a entender melhor esta Homebrew. E você saberá o que fazer caso algo saia errado. Entendeu? Na mensagem deles mesmos tem. Então é muito interessante tá lendo, tá? Aí ele fala aí, para evitar o risco de corrompimento de dados, o uso desta Homebrew em um micro SD formatado em exFAT é fortemente desaconselhado. Quer dizer, eles não aconselham cartão SD formatado em exFAT, tá? Me perdoem aí, um rapaz aí que eu respondi falando em exFAT, mas faz muito tempo que eu não recomendo exFAT, eu não sei o que deu em mim de escrever na resposta dele aí nos comentários recomendando exFAT, e eu cometi outro erro recomendando exFAT no meu vídeo anterior, tá? Mas eu não recomendo, eu recomendo FAT32, né? Tô corrigindo aí o que eu falei, eu recomendo FAT32, tá? No comecinho do canal eu recomendava exFAT, mas depois de 2 meses a 3 meses assim, de uso em exFAT, eu comecei a aprender que exFAT não roda legal, não funciona legal, né? E realmente ocorre corrompimento de arquivos. E passei a usar o FAT32. E com o FAT32 eu tive muito menos problemas que eu tinha antes, tá? Então, é por isso, ó, tá aqui na própria Homebrew deles, ó. Vou terminar de dar OK aqui. Depois vocês leiam todas as mensagens, tá? Que ele fala. Aí aqui no caso eu estou atualizando. Fui entrar nela, ela pediu para atualizar, então vamos mostrar aqui a atualização. É rapidinho. Fala que vai reiniciar a Homebrew. Só para mostrar, ó, manda a mensagem de novo, ó, novamente. Tá. Entendeu? Só para mostrar que realmente estou acessando a Homebrew. Tem gente que vai, às vezes olha aí a mensagem e fala, mas será que ele está mesmo na Homebrew? Então é complicado, né? Tem que ficar mostrando para provar que realmente eu estou acessando a Homebrew e nela mesmo dá essas informações aí pra gente. Voltando aqui no PC, na pergunta dela, ela fala assim, minha versão atual é a 14.1.2, AMS 1.3.2/E, quer dizer, ela usa a Emunand, legal. Então, se você tiver nessa versão aqui, 14.1.2, eu não recomendo você atualizar, tá? Não precisa fazer atualização, porque a utilização do desbloqueio é para você jogar, certo? E os jogos lançamentos não estão precisando da versão 15. Ah, como é que você sabe? Como é que você vê
que não solicita a versão 15. Que eu posso jogar jogos lançados, né, recentemente. Você tem esse site aqui, ó, que eu gosto de às vezes baixar por ele. Você tem aqui os jogos. O Mario Plus Rabbids, se você clicar nele aqui, ó, deixa eu cliquei 2 vezes, eu vou acessar errado. Deixa eu voltar. Aí. Então aqui, ó, descendo, ele fala, ó, qual a versão que é requerida. Qual que é a firmware? 14.1.2, quer dizer, lançamento, gente, ó. Pedindo ainda 14. O Persona 5. Pedindo a 14, tá vendo? Então é aqui que você olha qual versão que está solicitando. O Automata, ó, 14, entendeu? Então não há necessidade de fazer atualização, pessoal, tá? Se o seu Switch está funcionando 100%, não precisa. Então, pessoal, só atualiza se você realmente precisar. Caso você atualizou a base original, caso o seu Switch tiver com algum problema, aí você faz. Caso contrário, está funcionando 100%, não atualize, beleza? É a dica que eu dou aí. O Ronaldo Ramos aqui, ele mandou uma mensagem: todos que vi recomenda FAT32. O seu nunca corrompeu em exFAT? Né? Eu refiz todo o desbloqueio porque até o Atmosphere aconselha FAT32. Outra coisa, não há necessidade de retirar o SD com o desbloqueio ao entrar na firmware oficial. Sobre o que ele falou aqui, muito obrigado pelo feedback, porque eu nem me deparei que eu estava recomendando errado, né, nesse vídeo. Porque se vocês olharem nos meus vídeos anteriores, eu sempre falo em FAT32, né, e cometi um erro aqui falando em exFAT. Então ele me mostrou meu erro, né, eu reparei lá na parte de escrita, na descrição do vídeo, recomendando o FAT32 e não exFAT. Tá? E aqui ele falou, eu já imaginei que o switch dele é o V1, quando ele falou aqui que não há necessidade de retirar o SD, né, perguntando, né, que não há necessidade de retirar o SD com desbloqueio ao entrar no firmware oficial. No caso do V2, Ronaldo, a desbloqueio é através de mod chip. Não sei se você já pesquisou sobre o assunto, mas o mod chip, né, é um chip, né, com as conexões que é soldado em cima do chip do switch. Tem que abrir o switch, fazer a instalação, né, a solda e tudo mais. Então, ele não funciona igual o V1, que é só por software, né, que é diferente o desbloqueio. Aqui eu vou mostrar para você como que aparece se eu remover, né, o cartão do switch. Eu tô aqui com o switch ligado, né, na Homebrew, então eu vou desligar ele. Vou apertar, opa, apertei. Vamos lá, apertar o power segura. Beleza? Então eu vou desligar ele. Vou esperar, vou dar um tempinho, porque para ele não... Certo é esperar uns 10 segundos antes de remover o cartão. Vocês podem ver que o cartãozinho está aí, beleza? Então eu vou remover, eu acho que já deu tempo. Vou clicar aqui, ó. Estou removendo o cartão, ó, beleza? Vou deixar o cartão aqui, ó. Então aqui eu vou apertar o power, ó, ó o que aparece. No SD, quer dizer, não tem o cartãozinho SD. Por quê? Porque ele, a primeira coisa que ele faz é ler, aparece uma cor roxa aqui, que é ele tentar ler o cartão. Ele precisa ler o cartão, precisa dos arquivos do pacote, né, do Atmosphere, do Recade, principalmente do Recade. Você tendo o Recade no cartãozinho SD, você tendo acesso ao Recade, você consegue chegar na base oficial, né? O Atmosphere, que é o desbloqueio, é apenas para entrar na base, né, do desbloqueio. Mas no cartãozinho, o importante é você ter os arquivos do Recade. E aqui, ó, a nossa amiga aqui, no vídeo aqui de atualização do novo pacote, ela pediu para explicar como fazer isso usando o CNX, né, que é a Homebrew CNX.
a parte de atualização, gente, vocês, todo mundo, né, faz da melhor maneira que você acha, né? Esse vídeo que eu fiz aqui de atualização, esse último, ele é diferente do pacote GNX. Ele é o pacote GNX, mas eu acrescentei algumas atualizações nele. Quer dizer que ele não é 100% do GNX, entendeu? Ele tem algumas coisas que no GNX não tem. Eu fiz umas modificações nele, certo? E a atualização manual eu acho melhor do que pelo CNX. E outra coisa, é importante vocês aprenderem a manual, porque vocês vão estar aprendendo mais sobre a parte de desbloqueio, e quando surgir algum problema, vocês vão, né, conseguir identificar o problema, certo? Assim, não conseguir, mas ter uma noção, né, de mais ou menos o que pode ser, tá? Aprendendo a atualizar manualmente. O CNX, eu não sou muito fã de atualizar pela Homebrew, né, CNX. Por quê? Porque ela modifica todo o layout do layout, assim, papel, né, de parede, vamos dizer, o logo quando entra e tudo mais, ele muda tudo, certo? E fica padronizado para o Costela, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a diferença, né, de como que tá o pacote CNX e como que tá o meu pacote. O meu pacote não, pacote, né, eu falo meu, mas não é meu, é nosso, vamos dizer assim, é do GNX, e foi feita uma adaptação aí. Então, dito isso, eu tô aqui com um cartãozinho, né? Já mostrei para vocês que ele está com a Emunand oculta. Eu coloquei aqui os arquivos do Atmosphere, só que é o antigo, né? É a firmware 14.1.2 e a firmware 1.3.2, certo? Se eu pegar esse cartão do jeito que está aqui e tentar logar no switch, ele não vai entrar, tá? Para quem fez aí a atualização da base da firmware oficial e depois foi entrar na Emunand e começou a ter vários problemas, às vezes você consegue chegar lá, entrar no Atmosphere. Às vezes, dependendo do pacote, da situação que está, você não consegue chegar no Atmosphere, no máximo até o Recate. E tem situações também que nem no Recate você consegue chegar. Ele já para logo na hora, sabe, antes do Recate, tá? Então, eu vou remover o cartão aqui do switch não, do adaptador, do jeito que tá aqui. Eu vou colocar do jeito que tá aqui, eu vou pôr ele no switch, ó. Tá vendo, ó? Versão do Recate 5.8. Aqui, ó, o pacote, esse pacote aqui é puramente do GNX, tá? Assim, do jeito que eles fizeram, 14.1.2-03. Se eu vier aqui, como a minha firmware da base oficial, tá, está na 15, eu não vou conseguir executar esse desbloqueio, esse Atmosphere aqui, ó. Ele dá esse erro. Tem gente que pergunta aí, ó, quando dá esse erro, o que eu faço? Esse erro aqui, pessoal, é problema no Atmosphere. Você tem que trocar seu Atmosphere, tá? O Recate, a versão do Recate ele entra ainda, pode continuar 5.8, tá? O payload, né? Mas o Atmosphere, a pasta Atmosphere tem que ser atualizada, beleza? E aí o que você faz? Se eu der power aqui, ele fala para clicar em qualquer tecla, né? Ele me volta no Recate, beleza? Então eu não consigo fazer o procedimento aqui. Então eu vou desligar ele, eu vou remover o cartãozinho, vou passar ele pro PC. Tá vendo? Ó, eu coloquei no PC, ele pediu para formatar, ó, agora apareceu. O que eu faço? Eu clico no X, beleza? Aquela hora não apareceu, mas agora apareceu.
Então, pessoal, com o cartão aqui no PC, eu vou pegar o pacote aqui da versão, você quer ver, um pouquinho em jogos, tendo Switch atualização, pacote GNX, eu vou pegar aqui desse da GNX 15, tá? Para depois a gente atualizar ele. Copio o conteúdo, eu já tinha descompactado, né? Então eu vou copiar e vou colar aqui no cartão, certo? E vou sobrescrever os arquivos. Substituir sim. Ele vai estar aí substituindo. Então o nosso objetivo é entrar aí no Atmosphere para poder estar atualizando, fazendo a atualização aí pela Homebrew. Então nós vamos digitar o cartão. Partir o Power. Então aqui ele atualizou o Ricket, né? Como eu joguei os arquivos lá. O Atmosphere, a gente vai entrar agora, vai em Launch, Atmosphere. Lembrando, pessoal, eu fiz essa atualização, vou dizer assim, porque minha firmware oficial está na 15. Eu não consigo fazer aqui, mostrar a atualização do CNX com a firmware que eu tô, tá? Eu não consigo usar o Ricket versão anterior e nem o Atmosphere versão anterior. Primeira coisa quando a gente joga qualquer arquivo aqui é ir aqui em console e ver se a gente está na Emunand ainda e qual versão, tá vendo? Tá na 15, e no Atmosphere 1.4.0, beleza? Então aqui vamos sair, vou mostrar um pouquinho aqui do álbum, ó, as versões que tá, ó. Vocês podem ver que tá no Ricket Toolbox na 4, final 1, grava isso, tá? 401. Esse daqui nós vamos entrar para fazer a atualização por aqui. O Daybreak não mudou. O DBI, ó, grava o número aí, ó, 415, certo? O layout do Edson vai mudar também. Depois aqui nós temos essa daqui também, se não me engano, muda a versão, tá? Se vocês quiserem ir marcando. Esse daqui, ó, tá no Lincalho, tá no final 5. Moonlight 1.2. Os temas eu acho que continua o mesmo, aqui 2.7. Reboot to Payload tá no 1, acho que continua o mesmo, parental o mesmo. O sys LK ó, tá no 1.0.1-5. O sys DVR tá no 5.1, certo? Isso nesse pacote 5, já o pacote NX 15.0.0, tracinho 00, tá? Então nós vamos atualizar aqui pela Homebrew e vamos ver como é que vai ficar. Então aqui tem algumas mensagens, tá? Algumas recomendações que vocês leiam aí. Eu não vou ler porque quem provavelmente a pessoa que me perguntou aí já faz a atualização por aqui, né? Creio eu. Então aqui ele vai atualizar, certo? Atualizou a Homebrew, ele está entrando novamente, as mensagens aparecem novamente. Como eu não uso, gente, por isso que apareceu aquela mensagem de início. Agora, se eu sair daqui, ó, posso sair. Eu vou apertar, eu não tenho nenhum jogo aqui na base, né? De estar zerado. Então, eu vou entrar normal no álbum com a mensagem vermelha, tá? Mas eu recomendo sem a mensagem e vou no CNX. Vocês vão ver que vai entrar normal, sem aquelas mensagens novamente. Então, ó, baixar a Atmosphere. Do CNX já tem o tracinho 3 deles, né? O Atmosphere 1.5, tá? Esse tem aqui, ó, o Last, o último, né? Last é o último GNX. Você pode pegar o último pacote GNX. Vamos clicar aqui e ver o que acontece. Ó, download pode levar algum tempo, né? Aqui fala do tempo de download.
E uma atualização, pessoal, sempre, essa é a regra padrão, sempre atualiza o Atmosphere e depois a firmware da base não oficial e por último a base oficial, tá? Nunca a base oficial primeiro e nunca a firmware da base não oficial primeiro. A sequência é essa: Atmosphere, firmware da base não oficial e depois a firmware da base oficial, tá? Aqui ele pergunta se eu gostaria de executar uma instalação limpa, tá? Eu vou colocar aqui sim, no meu caso, porque eu não tenho jogos, não tenho nada, então eu quero uma instalação limpa. Aí ele fala, eu escolhi para executar uma instalação limpa. Aí ele fala o que virá acontecer. Eu pergunto se eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. O switch irá reiniciar, tudo bem, continuar. Vamos esperar. Deu umas mensagens aí, tá? Ah, ele tá apagando, ó. Mensagem vermelha apagando. Aí, ó, ele realmente apagou, tanto que pediu até a data novamente. No caso, eu não vou pôr para ir mais rápido. Ó, o Rickate, beleza? Ó, ele foi na versão tracinho 2, tá? É o último pacote GNX. Quer dizer, ele não mudou o layout. Vocês podem ver que o layout continuou do pacote GNX. Ele colocou o último pacote GNX. O meu tava final 00, ele passou pro 02, certo? Vamos em Launch e vamos em Atmosphere. Legal que eles colocaram essa opção aí do GNX somente, porque tem muita gente que não gosta de colocar o CNX, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que acontece no CNX. Ele muda o layout, tudo pro Costela. Então vamos ver como que ficou. Eu vou iniciar, vamos aqui em configurações, configurações. Vamos até o console e sempre verificar, né? Continua aí, beleza? Então tá joia, vamos voltar aqui. Então eu vou lá em álbum e vou dar uma olhada nesse pacote tracinho 02, o que foi atualizado, né? Então foi para a versão, ó, foi para o final 2, estava no final 1, beleza? Aqui continua a mesma coisa, aqui tranquilo, aqui igual. Foi atualizado o DBI, ó, estava na 415, foi para 432, beleza? Creio eu que nesse 2, creio não, lá no, eu lembro que lá onde baixa, né, para fazer manualmente, eles falam que atualizou o Edson também, tá? Então o layout do Edson também está atualizado. Aqui não muda, não muda. O JK também não mudou nada. Esse daqui também continua igual. Ó, o Lincalho continua no 5. Aqui continua, 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 continua. Aqui continua também, né? Não mudou. Aqui também continua. E aqui igual. E foi colocado aí no pacote, antes não tinha. O tinfoil agora tem, tá? Tem gente que fala, vamos aproveitar aqui, tem gente que fala que quando clica no tinfoil fica a tela preta. Se você tiver o tinfoil aqui nessa tela, eu recomendo você excluir. Clica aqui com o botão menos, vem aqui gerenciar software, vai para a direita e desce até apagar software e apaga o tinfoil daí. Por quê? Porque ele pode dar problema na hora que você vir aqui em álbum e for aqui clicar aqui, ele pode dar problema. Outra coisa que ele dá problema também, se o seu tinfoil não tiver na 15, se ele tiver na 14, ele também dá problema, tá? Ou vice-versa, às vezes você colocou o tinfoil versão 15 aqui, só que você está na firmware 14. Eu acho que isso também dá problema, se não me engano. Mas como eu não testei, mas eu sei que ao contrário dá erro. Agora, né? Aí, ó, entrou no tinfoil, beleza? Ah, meu tinfoil não tá funcionando. Não, funcionar ele funciona, não tá funcionando na loja. Por quê? Porque você tem que inserir a loja aqui, tá? A loja, a única loja de graça é a Tecnic, né? Tem vídeo aí no canal. Então, beleza. Qual que é o próximo passo? Nós vamos nós atualizamos, né?
Se você tivesse aqui em configuração, vamos supor que você está aí na versão 14, no Atmosphere 1.3, né, barra E, e você for lá no CNX, vamos aqui em álbum, você for vir aqui e clicar lá onde eu cliquei, aí apareceu de novo, porque atualizou. É engraçado que ele baixou o pacote, né, GNX, mas não com a versão atual do CNX, da Homebrew. Mas beleza. Então se você estiver na 14 lá onde eu mostrei, e você for vir aqui e baixar o GNX, já vai ser atualizado, tanto o seu Atmosphere quanto não, só firmware não, né? Só firmware só vai ser atualizado depois. Então isso aqui você vai atualizar apenas o seu Atmosphere para 1.4, quer dizer, de 1.3 e vai para 1.4. Vocês vão ver que lá vai continuar na 1. Desculpa, lá vai continuar a firmware 14. Então para atualizar para a firmware 15, vocês vão vir aqui e vão selecionar a 15, certo? O de vocês vai estar a estrela aqui, certo? Quem está na 14 ainda, a estrelinha vai estar aqui. Então, o que vocês vão atualizar para 15, beleza? Às vezes acontece que nem você veio aqui, ó, o exemplo que eu dei anteriormente. Vamos supor que você atualizou apenas o pacote, né, GNX. Você viu que eles incluíram o tinfoil versão 15 lá. Se você já for apressado e executar o tinfoil lá, você provavelmente vai ter problema aqui no tinfoil. Então eu recomendo você primeiro fazer todas as atualizações, né? No caso, vir aqui, vem firmware e atualiza, tá? Como é que faz a atualização do firmware? Você pode clicar aqui, tá? Aí o aviso importante, ele dá um aviso, né? Você sempre clica em remover e continuar, tá? Aí vem aqui em continuar, ele vai baixar. Terminando, pessoal, ele vai falar: você gostaria de iniciar o Daybreak para atualizar, né? Instalar firmware? Sim. Aí ele vai mostrar aí a versão da firmware que é 15.0, vai analisar. Beleza? Tudo ok? O update é válido, então clique em continuar. Aqui pergunta se aí você quer a configuração, se reseta a configuração, se preserva, é sempre preservar. E aqui é sempre install FAT32 mais exFAT, sempre essa opção. Tem certeza que quer continuar assim? Continuar. Então ele atualizou aí e pediu para dar reboot, para reiniciar, ok. Ele deu reboot, né? Parou, vamos em Launch, Atmosphere. Terminou, vocês sempre vão em configurações, desce até o console e verifica aí a versão. Estava na 14, um exemplo, né? Se você estava na 14, vai para 15, beleza? Confere se está na 15, confere o Atmosphere 1.4 e se está no /E, tá? Outra conferência importante é o número de série. Vocês entram aqui no número de série e vê se o primeiro número de série está tudo zero, tá? Essa é outra segurança. Vamos voltar aqui em álbum, beleza? E vamos em CNX Package. Então, pessoal, funcionar, funciona, tá? Nesse pacote aqui dos GNX. Uma coisa que aqui eu não consigo mostrar para vocês e nem provar, porque está lá no onde baixa, né, os arquivos, a versão que está aqui no 2, tá? Que eu posso mostrar para vocês? Ó, vamos tentar. Então, pessoal, o pacote GNX ele funciona,
tá? Tudo certo, legal. Mas aqui ele não mostra a versão da ThinkPads que tá, e ele nem me fala aqui qual atmosfera é, se é a pré-release. Mas se você for onde baixa manualmente, lá onde eu baixo manual para, se você for acessar lá onde eles disponibilizam o pacote, lá eles falam que é pré-release, tá, do Atmosphere. Então esse Atmosphere não é o Atmosphere concluído ainda, né, no pacote tracinho 02, tá? Então essa é a diferença. Depois eu vou mostrar o meu cartãozinho e algumas homebrews que também está atualizada. Tem duas que está mais atualizado, tá? E aqui no CNX, ó, para quem quiser fazer atualização por esse ramo aqui, por esse caminho, você também pode fazer, tá? Mas aqui ele vai mudar, tá? O layout, né? O bootloader do seu switch. Vamos voltar só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então eu fiz a atualização do Atmosphere, depois eu fiz a atualização da firmware, certo? Terminando aqui, né? Você vai lá na base oficial e atualiza a base oficial. Aí vai ficar tudo legal. Quinto vai ficar na versão firmware 15, tá? Tanto na oficial quanto na não oficial. E o Atmosphere vai ficar na 1.4, beleza? Então vamos fazer agora pelo CNX. O CNX ele está no pacote tracinho 03, tá? É outro pacote do CNX. Vamos continuar. Aí ele fala se eu quero executar a instalação limpa. Eu vou novamente em sim, a mesma opção que eu coloquei no outro eu vou pôr aqui. Ele fala que quer reiniciar, ok, continuar. Ele está apagando os arquivos, né? Aí, pessoal, entendeu? Ele vai, se você tiver nas versões anteriores, ele vai atualizar o Ricket normal. Ele vai mudar aqui o boot, né, do fundo, tá? Vai ficar com essa cor. Você vem aqui em Layout, vai mudar os ícones, beleza? O Atmosphere vai atualizar, tá? Vem aqui em Atmosphere, vendo? Vai mudar essa parte aqui. Beleza, agora vamos aqui, né? Sempre em configurações, depois de qualquer atualização, seja ela como for, vem aqui em configurações, console e vamos ver como é que tá. Então tá aí na 15, né? Tudo certinho, beleza? Vocês conferem também o número de serial, tá? O número de série aqui. Eu não vou entrar porque eu não vou mostrar o meu. Depois vocês vão aqui em alvo. Vamos ver as versões. Ó, parece que continua igual. Ó, temos aí essa Homebrew nova que no outro não tem, tá? Aqui é o pacote. O Daybreak já está traduzido para português nesse pacote. O DBI também já está atualizado. O Edson, pode ver que mudou. Ó. O Edson está no 3.717 e o outro autor aí, entendeu? Esse também, essa Homebrew não tem na outra. Se não me engano, o FTP também não tem. Ó, HB. Aqui, ó, ainda tá no 1, ó, mas no outro pacote do GNX está no 2, né? Esse aqui, ó, o JKSV tá de 2020. Também tá anterior ao do outro é 2021. Esse daqui, ó, tá no tracinho 04. O outro começa com 5, né? Ó, o linkário tá atualizado, tá pro 6. Aqui você vê, né? Tem coisa que tá, tem coisa que não tá, tem reviews diferentes, que um tem, outro não tem, um tá mais atual, outro não. Tá bem diversificado. Aqui, ó, o SysDVR tá no 5.1, Tinfoil no 15. E aquilo que eu falei, ó, quando o Tinfoil tá aqui,
eu fiz uma atualização, então é recomendado eu vir aqui, gerenciar, apagar software, apagar. Ok. Agora eu venho no álbum e vou até o tinfoil e vou abrir. Beleza? Então abriu, ele vai funcionar, tá? Então é isso aí. É que desse jeito vai funcionar, pessoal, fazendo pela Homebrew CNX, vai funcionar. Só que tem essas diferenças de versões de Homebrew, né? Uns vai estar mais atuais, outros não. Umas Homebrew vai ter, o outro não. Então tem essa variação aí. Eu vou colocar o meu cartãozinho e vou mostrar como fica no meu, tá? No, na minha atualização lá. Então eu vou apertar o Power. Uma coisa que você não vê é os ThinkPads. Não tem como a gente saber por aqui, porque também não é informado qual versão da ThinkPads que tá, né? Se é o Atmosphere já, se é o pré-release ou se é o Atmosphere já é concluído, tá? A gente não consegue ter essa informação aqui, né? Então eu tenho aqui o meu cartãozinho oficial, né, que eu uso, tá? Não sei se ele já desligou por completo. Uma coisa de diferente que tem, ó, se eu tirar o cartão aqui, ó, se ele não desligou por completo, ele vai subir aquela tela branca. Eu acho que ele desligou. Então não subiu a tela. Vou pôr o cartãozinho aqui. Apertei o power. O meu já está configurado para entrar direto na Atmosphere, tá? Meu auto boot. Então, tá aí. Vamos aqui em álbum. Então, ó, continua a mesma coisa. Tá na última versão, que é o final 2. Aqui não mudou, aqui não mudou. Aqui continua igual. Aqui tá na última versão também, 4.3.2 é a última. O Edson tá no 3.1.0, tá? O outro é 3.7, né? Tá mais atual. Então depois eu vou pegar o arquivo do outro Edson e jogar aqui e ver o que vira. Aí continua igual, ó, 2021, tá vendo? É mais. Tem um que tá 2021, outro não. Ah não, começa com 4 mesmo, ó, tá certo. Ó, o Lincalho, a última versão, a final 6, tá certo. Ó, aqui ó, 2.7, né? 1.0, aqui ó, 5, CZLK5. E aqui ó, 5.3, os outros estão tudo na 5.1, tá? E tinfoil tá aí. Beleza? Aí tem gente que fala, ó, vou entrar no tinfoil. Eu deixo sempre o tema do Technic para ter... quando começou o Technic, eles falam que tinha que ter o tema para funcionar. Aquela coisa toda. Ok. Deixa eu ver se tá a loja aqui. A loja tá aqui. Incompleto. No caso, eu não sei se o meu Wi-Fi tá ligado, mas não tá aparecendo aqui as coisas, né? Opções, linguagem, TXT. Depois eu preciso configurar certinho e ver, né? Porque que não está aparecendo. Eu não sei se eu tá com Wi-Fi. Meu Wi-Fi tá ligado. Tá. Então, atualmente não tá. Pode ter caído a loja também. Quando acontece, tem gente que tá configurado tudo certinho no Technic. Aí fala, não tá funcionando. Quando acontece isso daqui, ó,
você tem que ir lá no Discord deles e ver como é que tá o servidor deles, tá? O servidor deles tem que estar ok, senão também não funciona aqui. Voltando aqui, pessoal, ele fala aqui, tenho o Luiz Cláudio, tenho um V2 mod chip e ontem eu deixei meu filho jogar Fortnite na base oficial e acabou atualizando para a versão 15. Reiniciou com erro e travou, né? Até aí eu entendi, beleza, normal, isso acontece, vai travar. Tentei iniciar segurando o power e foram aparecendo telas de erro, beleza. Fui clicando até que consegui entrar no Arcade, né? Então ele entrou foi apertando provavelmente o power ou qualquer tecla, não sei as mensagens que apareceu, beleza, tranquilo. Com erros também, fui clicando e consegui entrar no Atmosphere, quer dizer, ele deve ter ido em Launch, depois Atmosphere, beleza? Entrei no CNX Pack, quer dizer que ele entrou em álbum, abriu a Homebrew CNX Pack Update e consegui atualizar o pacote CNX para 15.0-03, quer dizer que ele fez aquela primeira opção lá, ó, que a gente fez. Até agora, apesar da base não oficial estar na 14.1.2, está funcionando normalmente. Pergunta: devo atualizar a base não oficial para a versão 15, que seria a firmware? Se sim, posso fazer também pelo CNX Pack Update? Eu recomendo que você faça a atualização da firmware também, tá? Pode acontecer isso daqui que nem se falou, atualizou só o Atmosphere e o negócio funcionou? Pode, tá? Mas dá uma confirmada na sua firmware, lá no configurações e na última opção em console, dá uma confirmada se tá 15 mesmo, se não tá 15, se tá só 14. Se tiver 14, eu recomendo que você faça a atualização para 15 da firmware. Pode fazer pelo CNX sem problema nenhum, não tem problema, tá joia? Então é isso aí. Espero ter tirado as suas dúvidas. Eu não consigo mostrar para vocês lá né, as atualizações que tiveram dentro do pacote, né? Atualizações, pacote NX. Ó, a 15-02, eu vou descompactar aqui, ó, estender aqui, colocar para sobrescrever. Tem o Leia-me TXT, tá vendo? Aqui ele não iniciar gig, blá, blá, ele fala algumas coisas. Eu vou descendo até o changelog, ó, que nesse traço 02 ele atualizou o overlay do Edson, certo? Também não dá a informação de que versão que está usando, mas beleza? Então os problemas nenhum. E na tracinho 01 foi atualizado o Missile Control, o DBI e Kate, tal. Foi colocado, né, o tinfoil, tá aqui embaixo, tá vendo? Aí ele já fala aqui, ó, sem nenhuma loja configurada, quer dizer, você que tem que configurar a loja, tá? Então é isso aí, ó. Essa versão do pacote é estável. Aqui é um alerta que ele já dá estável, mas aqui continua a mesma versão, ó. Ele só vai colocando as outras adições, tá? Então aqui não tem como a gente saber qual que é, mas provavelmente eles vão estar soltando aí mais uma atualização do pacote deles, já com a versão do Atmosphere concluído também, tá? Beleza? Dúvidas e sugestões aí deixem nos comentários. Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, gente.